Glória a Deus. Os vencedores digam amém? Glória a Deus. Vire para o irmão aí que está perto de você. Quem tem boca de profeta aqui, faz assim. Quem tem mão de profeta, diga glória a Deus. Então vira para o irmão e diz para ele assim: de milionário para milionário, você está a cara da riqueza nessa noite. Aleluia. Agora você vai fazer isso mesmo como um profeta, né, declarando, e o outro vai receber, tomar posse em nome de Jesus. Porque nós estamos num ambiente profético neste lugar. Esse lugar aqui se transformou num lugar de ambiente profético, e no ambiente profético tudo que a gente fala vira decreto no reino espiritual, amém? Em nome de Jesus. Então diga para o irmão aí, ó, endireita a barriga, estufa o peito, olha para ele e faz cara de milionário aí, né? E diga para ele: de milionário para milionário, você está a cara da riqueza nessa noite. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus, receba no nome de Jesus. Queridos, é uma honra muito grande ter a oportunidade de estar ministrando aqui para vocês nesta noite. E vou colocar o que Deus colocou no meu coração, creio que vai servir de alguma maneira para abençoar e edificar você. E obrigado, apóstolo, por nos receber mais uma vez, sua esposa também. Indo para Curitiba, vamos tomar um leite quente lá. Vamos lá na Santa Felicidade comer uma massa lá na Santa Felicidade. Quantos já ouviram falar do bairro Santa Felicidade aqui, lá em Curitiba? É um bairro só de italiano. O restaurante menor que tem lá, estou brincando, não é o menor, é o maior. O restaurante maior que tem lá tem um lugar para 5.000 pessoas, né? E a empreendedora é uma mulher, ela que cuida. E ainda cuida da cozinha ainda, hein? Cuida da cozinha, cuida do pessoal lá. São 5.000 pessoas, é uma sumidade, é uma grandeza. Mas é um lugar turístico lá, e Curitiba é uma cidade também de muito turismo. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero ser rápido e objetivo. Vocês lembram da nossa conferência passada? Nós falamos sobre a frequência de Labão. Pois bem, nós transformamos aquela mensagem, aquele seminário, num livro, que é Libertação Financeira, né? Então aqui eu aproveitei para falar, eu falei aqui tipo 10% da frequência de Labão, mas aqui eu me aprofundei, e é um livro que eu coloquei a primeira parte dele falando sobre os libertadores financeiros. Aqui eu coloco o perfil de um libertador financeiro. Há até um teste para você descobrir se você tem jeito, tem o perfil para ser um libertador financeiro. De qualquer maneira, se não tem um perfil para ser alguém como eu, que sai por aí, como seu apóstolo, que sai por aí ministrando sobre isso, você pode aprender a ministrar para a sua própria família, para a sua célula, para pessoas que dependem de você. Você pode aprender aqui a ser um libertador financeiro. É muito pouco falado na igreja hoje sobre o ministério do libertador financeiro, mas nunca foi tão necessário, porque 70% da nossa nação está endividada. É sinal que as pessoas precisam de libertadores financeiros. E fala sobre a frequência de Labão e como vencer. Você pegou alguma coisa, você pode presentear isso para alguém, ler de novo, ministrar para as pessoas. Deus tem me chamado para ser um libertador financeiro há umas 3 décadas mais ou menos, e é isso que eu tenho feito e tem sido muito gratificante. Então no final vai estar lá embaixo. Eu creio que eu trouxe um pouco mais, porque eu sabia que vinha aqui com vocês, eu queria trazer esse livro. Eu tenho alguns outros lá que deve ter 2, 3 exemplares de cada, porque foi lá na outra igreja. Família, Tempero da Vida, Os Camelos de Deus, um livro tremendo, e também o livro da minha esposa, Além de Si Mesma, o Segredo da Felicidade. É um livro que ela fala sobre o servir. Então, ela tem um dom, um chamado, assim como eu tenho um ministério de libertador financeiro, ela tem um ministério de servir. E ela escreveu aqui a nossa história e muitos princípios para pessoas que
querem aprender sobre o segredo de servir, porque foi servindo que Deus a preparou para ser a minha esposa, não é? Então foi através disso. Aqui a gente conta toda a nossa história. No final vou estar lá embaixo, vou sair daqui, vou estar lá embaixo, perto da livraria, da mesa lá, autografando, dedicando e também orando por cada pessoa que adquirir o livro. Eu estarei orando pelo livro e pela sua vida também. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu senti de trazer uma mensagem bem dentro da minha área nessa noite, que é a área de libertação financeira. E Deus tem me chamado para falar sobre a prosperidade. Eu gosto de introduzir dizendo que quando fala de prosperidade, as pessoas logo pensam assim, em dinheiro. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Você pode repetir fazendo gestinho assim? Diga: prosperidade é bênção de Deus em todas as áreas da minha vida. Prega isso por irmão do lado. Fala para ele: prosperidade é bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Porque se prosperidade fosse só dinheiro, seria muito pobre essa prosperidade. Prosperidade é você ter uma cama linda, maravilhosa para deitar, e você pagou caro naquela cama, mas você deita e dorme naquela cama. Você deita com seu cônjuge e tem paz naquela cama. Isso é prosperidade. Eu estava na casa de uma grande celebridade do Brasil, que se eu falasse aqui todos conheceriam. E aí ele me convidou para ir até o seu quarto para mostrar a sua cama que ele tinha comprado. Era uma cama assim, só faltava falar aquela cama, irmãos. E ela fazia massagem, e ela tinha isso, tinha aquilo, dobrava no meio, do lado. Era uma cama caríssima e ele estava aproveitando aquela cama. Eu falei: esse vai para a minha lista de consumo agora, essa cama, né? Que cama maravilhosa. Você sabe você deitar aqui, fazer massagem e tal. E aí a minha esposa estava na cozinha com a esposa dele dizendo: olha, nós estamos nos separando. Então isso não é prosperidade. Você ter dinheiro para ter uma cama, mas está perdendo o seu casamento. Prosperidade é você ter dinheiro para uma geladeira cheia, ter dinheiro para uma despensa cheia, mas você também ter saúde para comer aquilo, né? Isso é prosperidade. Prosperidade é você ter o seu jogo de sofá maravilhoso lá, até que você pagou muito caro nele, porque você trabalhou, você tem dinheiro, Deus te prosperou financeiramente, mas você também tem a alegria de ter sua família em volta, fazendo um culto doméstico, a sua família rindo, alegre, todo mundo em harmonia ali dentro. Então a prosperidade bíblica é uma prosperidade integral, ela abrange todas as áreas da nossa vida, porque todas essas áreas são pilares importantes. De que adianta a pessoa estar milionária e ela perdeu o filho para as drogas, está milionária e a pessoa está se divorciando? Então é só um pilar que funcionou e os outros ruíram todos. Então essa é a prosperidade que Deus tem para você. Bate na mão do irmão e diga: estamos prosperando segundo a palavra. Aleluia. Bate na mão dele aí, liga com ele aí que você está prosperando em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 6 e versículo 1. 1 Samuel, capítulo 6 e versículo de número 1. Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Aleluia. Aqui diz assim: a volta da arca a Israel. Quando já havia passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores, e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca de Deus em Israel? Dizei-nos como devemos devolvê-la ao seu devido lugar. Então aqueles sábios lhes orientaram:
Se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação da culpa. Assim sereis curados e sabereis porque a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa a praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que esse gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Por que endurecereis o vosso coração, como fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho? Portanto, agora tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tem ainda sido colocada qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estáis enviando como oferta pela culpa, depositá-los-eis numa caixa forte ao lado da arca e a deixareis partir. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Semes. E isso significa que foi o Deus dos israelitas que, de fato, nos mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram 2 vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Em seguida colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouros e as imagens dos tumores. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nessa estrada, mugindo por todo o caminho, e não se desviaram um só momento, nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Diga graças a Deus pela palavra. Pai querido e maravilhoso, fale conosco nesta noite, Senhor Deus. Deus, que o homem não fale, que a carne não se manifeste, mas que tudo seja obra, graça e poder do Espírito Santo. Dai-me graça para ensinar, Senhor. Dai graça ao teu povo para aprender e praticar princípios da tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Olha para o irmão do lado e diga: você continua com uma cara de milionário, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o tema altar de remissão e libertação. Altar de remissão e libertação. Eu quero dizer para você que tudo o que a gente faz, todas as obras, toda a generosidade dos crentes, dos filhos de Deus, essa generosidade ela se transforma num altar na presença de Deus. O fato de você ser aquela pessoa generosa, você ajuda num projeto desse, você trabalha com mulheres, trabalha com crianças, você trabalha com jovens, trabalha na área do louvor, você visita um orfanato, você visita um hospital em alguém doente, você é aquela pessoa que dizima, é aquela pessoa que oferta. Todo ato de generosidade do cristão, ele sobe em forma de adoração e fica em forma de um altar, de um memorial diante de Deus, argumentando, falando de você para Deus. E esse altar de generosidade que a gente forma com as nossas boas obras,
Eu não tenho tempo para entrar em fundamentos teológicos aqui, mas tenho para tudo isso que eu estou falando. Então, esse altar, ele não vai ficar argumentando só sobre você diante de Deus, não vai ficar falando só sobre você diante de Deus. Quando você partir daqui, esse altar estará falando sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre seus bisnetos, porque esse altar diante de Deus vai falar para a sua geração. Sabe, não adianta a gente pensar que Deus só olha em termos de uma pessoa que fez alguma coisa. Deus olha em termos geracionais. Quando Deus olha para você, Ele está olhando para 100 gerações suas para frente. Quando você nesse momento se converte, recebe Jesus, aceita Jesus, você tomou uma decisão de começar uma geração santa. Você provavelmente não vai ter muita facilidade em começar essa geração, porque você está lutando contra o quê? Contra dezenas e dezenas de gerações passadas suas, que geraram muita iniquidade no passado, e que foi passando, e esse bolo, essa bola caiu no seu colo hoje, de gerações e gerações passadas. E você pode olhar assim e dizer assim: ah, Cristiano, isso não parece justo não, o que eu tenho a ver com meu avô, bisavô, fez, meu pai fez, caiu tudo na minha mão? Pois é, mas é assim que a Bíblia ensina, é assim que a Bíblia diz, porque é o nosso sangue, tanto os passados, quanto aqueles que vão na frente. Mas a boa notícia para você, para mim, no meu caso também, que eu comecei uma geração santa. Não foi fácil, talvez eu vá partir desse mundo, você que começou, vai partir desse mundo, e você não vai ver toda a sua prole salva, convertida, mas você começou um processo de purificação para a sua geração. Você vai ver a segunda, a terceira, lá pela quarta, todas estarão purificados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Aleluia! Você pode bater palmas e aplaudir o Senhor Jesus. Então, quando Deus te chamou para ser o primeiro, Deus te escolheu pensando em milhares de pessoas que virão à sua frente. Milhares de pessoas que muitas vezes, algumas pessoas lá na frente, na quarta geração, você vai ser só uma foto na parede, mas seus bisnetos vão estar olhando e vão dizer assim: agradecemos a esse nosso avô, nosso bisavô, que ele começou a bênção na nossa linhagem, na nossa geração. Então o que a gente faz é mais do que ser religioso, é mais do que receber Jesus, ser membro de uma igreja. Não, você está começando a abençoar milhares de pessoas que virão depois de você. Esses tempos atrás, irmãos, eu fiz um mapa genealógico, é um DNA genealógico. Você tira um pouquinho do seu sangue, vai no laboratório especializado, e ele pega o teu sangue, e eles têm um sistema que eles vão ligar a você, vão descobrir todos que vieram antes de você, que tem o seu sangue, que tem o seu DNA. E eu descobri milhares de pessoas em todo o mundo que tem o meu sangue, que viveram antes de mim, que vivem e que têm o meu sangue. Eu falei, isso é impressionante. Da mesma maneira, daqui a alguns anos, haverá milhares com o meu sangue para frente também. Mas eu terei, ao partir desse mundo, a satisfação de saber que eu comecei a purificação da minha linhagem. Oh, isso é maravilhoso. Alguém lá na frente vai dizer: meu avô, meu bisavô começou, e nós hoje, toda a nossa família, olha como nós prosperamos, olha como nós servimos ao Senhor. Um pastor, outro sendo bênção na saúde, outro sendo bênção na política, outro sendo bênção nas comunicações, outro sendo bênção na educação, ensinando. É assim que Deus pensa. Deus quer uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus. Amém, aleluia, isso é maravilhoso. Olha para o irmão e diga: nós somos dessa família, irmão, nós somos dessa família. E essa questão do altar de remissão e libertação, o termo remissão, fale comigo, remissão, ele significa literalmente recomeçar, né? E se pôr no caminho de novo.
é o que eu estou falando, nós recomeçamos uma nova geração santa em nome de Jesus. Nós estamos nos pondo a caminho para preparar o caminho para as próximas gerações nossas serem abençoadas. Mas significa também comprar de volta ou resgatar mediante o pagamento de um valor. É o caso de Jesus. Nós éramos propriedade por causa do pecado, nós éramos propriedade do Satanás. Jesus veio, deu a sua vida e com o seu sangue, o sangue é uma moeda do reino espiritual. Com o seu sangue, ele nos comprou das mãos do reino das trevas. Então nós somos remidos, é uma palavra que é muito pouco usada. Nós somos remidos por causa disso. Nós somos comprados no reino espiritual pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós vamos aprender sobre o poder que tem o altar de remissão. Um lugar de libertação financeira e também de libertação espiritual. Você fala assim, Cristiano, onde é que está isso na Bíblia, que as nossas boas obras é um altar diante de Deus? Se você for lá para Cornélio, aquele centurião em Atos dos Apóstolos, ele não era convertido ainda. Ele era um romano, ele se apaixonou pelo Deus de Israel e ele estava sedento para aprender muita coisa. E um dia ele fez uma oração para Deus: Deus, eu quero aprender, eu quero saber os segredos desse Deus. E quando ele abre o olho, está um anjo na frente dele. E ele ficou assustado. Ele não ficou tão assustado com o anjo, ele ficou assustado com a rapidez que Deus respondeu. E a pergunta dele lá em Atos é: como que Deus respondeu tão rápido a minha oração? Eu nem sou crente, eu nem sou convertido. E aí o anjo disse para ele: por que foi tão rápido? Disse assim: olha, você é um cara, você não tem igreja, mas você é um cara que dá esmola para os pobres, você ajuda as pessoas, você ora muito e você dá muita oferta, muita esmola para os outros. O anjo estava dizendo: você tem um altar diante de Deus. Você tem um altar de generosidade diante de Deus. Por isso, quando você orou, Deus falou: vai rápido atender. Aleluia. E foi na casa desse homem que começou o Pentecoste para os gentios, para nós. Foi através da sede dele, da generosidade dele, do altar dele diante de Deus, que o Espírito Santo veio para os gentios. Amém? E a gente vê também o caso do rei Ezequias. Aquele que Deus mandou o profeta e disse: arruma tua casa que você vai morrer. E ele, tudo que ele encontra é uma parede. E ele começa a chorar. E diante daquela parede ele começa a falar para Deus o quê? Dos seus altares. Ele diz: Deus, olha o que eu fiz em Israel. Eu botei Bíblia na mão do povo. Eu destruí os altares. Eu destruí os ídolos. Eu botei as crianças a aprender a palavra. Eu fiz o que era reto. Eu fui íntegro. Ele estava dizendo para Deus: Deus, lembra dos meus altares diante do Senhor. E Deus chama o profeta de volta e fala: olha, você vai viver mais 15 anos. Sabe, quem tem altares diante de Deus, muda até decretos. Deus muda até decretos por causa desses altares que tem diante dele. A gente vê aquele outro centurião lá nos evangelhos, quando ele tem um empregado que ele ama muito, que está à beira da morte, desenganado, e então ele sabia que ele era um gentil, que Jesus não iria atendê-lo, e então ele pede aos líderes judeus para pedir, e os líderes judeus chegam para Jesus, olha o que eles argumentam diante de Jesus. Olha, esse homem que o Senhor não pode negar de ir lá na casa dele. O Senhor não pode negar de curar o servo dele. E Jesus diz: mas por quê? Porque ele ama a nossa nação. E com o seu salário, ele construiu a nossa sinagoga. Ele construiu a nossa igreja. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus quebrou um protocolo até então, que ele nem atendia essas pessoas que não eram judeus. Ele quebrou um protocolo para ir fazer o milagre. Por quê? Porque aquele homem tinha altar diante dele. O povo de Israel sabia desse princípio de ter altares. Por isso que chegaram e falaram para Jesus.
Então hoje nós vamos aprender sobre o poder desse altar, que é um lugar de libertação financeira e espiritual. Como eu disse, remissão é uma palavra que significa recomeçar. Nos leva a entender que podemos iniciar de novo, resgatando o que foi perdido mediante uma atitude de fé nesses princípios. E olhando para a oferta como um resgate, vamos explorar como ela se torna um altar de remissão e resgata uma pessoa da sua culpa. Que culpa? A culpa da quebra de princípios. Primeiro eu quero dizer para você do que eu estou falando. Porque existe a oferta pelo pecado. É a remissão do pecado, é pagar o preço do pecado. E essa oferta, como eu disse, já foi feita por Deus, que entregou Jesus, a oferta perfeita, como diz em Hebreus 10. Então não estou aqui falando da oferta, do sacrifício que Jesus fez pelo pecado. Ele fez uma vez por todas, está feita essa oferta, esse sacrifício, ninguém precisa fazer mais. Ninguém precisa fazer mais nada por isso. Mas o que eu quero falar hoje é a oferta pela culpa. É uma oferta que tem o poder de parar com as consequências que veio da nossa quebra de princípios e também da quebra de princípios daqueles que vieram antes de nós, cuja iniquidade gerada veio cair nas nossas mãos hoje. Porque as pessoas não sabem, meu Deus, por que eu vivo essa vida? Eu estudei, eu tenho diploma, eu sou uma pessoa inteligente, a pessoa começa a fazer um inventário, será que o problema sou eu? Eu tenho boa intenção, eu quero fazer o melhor, eu tento ser honesto, eu tento fazer tudo certo, mas dá tudo errado na minha vida. Eu não entendo porque coisa ruim acontece com gente boa, e a gente não sabe entender, porque talvez a gente não entenda que a gente recebeu esse bolo de iniquidade do que os nossos pais fizeram, ou que nós mesmos. Porque quando a gente quebra um princípio da palavra, é como se a gente estivesse dizendo para o reino das trevas: ó, você tem direito legal de agir na minha vida. Olha, eu estou te passando uma procuração, estou te dando liberdade de você agir na minha vida. Por isso que a gente diz aquela frase, né? Quando a gente quebra princípio, o princípio quebrado tem o poder de nos quebrar. Então é importante que a gente aprenda que toda culpa, ela abre brecha e libera uma sentença no reino espiritual. Então quando você constrói um altar de generosidade, o que acontece? Levanta-se um memorial diante de Deus, como eu falei. O seu ato de generosidade, ele fica argumentando diante de Deus por você e pela sua geração. Ele ativa portais espirituais, ou seja, ele abre portas no céu sobre a nossa vida, né? Ele cessa castigos e punições. Na verdade, não é um castigo de Deus, nem uma punição de Deus. É que Deus, ao ser quebrado o princípio, ele não pode agir contra a sua própria palavra, né? É muito fácil de entender, né? Esses altares nos libertam das perdas e das amarrações financeiras ou em outras áreas da nossa vida. Ela libera processos na justiça, ela para a falência, ela quebra a maldição de suas finanças com o reino das trevas e desliga a sua economia da sepultura, trazendo um novo fluxo de prosperidade para a sua vida. E se o nosso altar de generosidade fala, argumenta diante de Deus, a nossa quebra de princípio também argumenta diante de Deus, só que ao contrário, não para abençoar, mas para não abençoar, não é? E remove também esses argumentos contra você no tribunal de Deus. Vamos ver aqui esse princípio como os filisteus fizeram. Aqui está o princípio bíblico então. A arca é tomada de Israel. O sacerdote pecou, o Eli pecou, os filhos deles pecaram. E a arca era o símbolo da presença de Deus. E Deus resolveu permitir que os inimigos levassem a glória dele para outro país, por causa da quebra de princípios do sacerdote Eli e dos seus filhos. Foi trágico aquilo, por quê?
porque a nora do sacerdote, ela estava para dar à luz. E na hora que a arca foi roubada, aquilo foi uma tragédia, que ela, quando soube na notícia, deu à luz na hora ao filho. E quando soube que o seu marido morreu também, aquilo tudo ela deu à luz. E alguém perguntou, que nome nós vamos botar na criança? Eles disseram assim, bota Icabô, Icabode, Icabô, que significa, foi-se a glória de Deus. É uma das cenas mais tristes da Bíblia. E é uma das cenas mais tristes da nossa vida, que nunca aconteça comigo nem com você. É a cena de quando a glória, a unção, o poder se vai da nossa vida. Você é um crente, você tem essa unção, esse poder, essa graça, mas você nem sente que tem. Mas você nem percebe que tem. E às vezes nem percebe que você vive num nível diferente. Mas quando alguém perde, ele sabe que tinha. Porque agora faz muita falta e muita diferença. E então a glória de Deus se foi. E aí, só que o que era bênção em Israel virou maldição para os filisteus. Aonde a arca ia era só tragédia, era só doença, só enfermidade, só miséria. E então chega um momento que vem uma peste de ratos e come toda a plantação. E aí todo mundo começa a pegar tumores. Há uma tradução que diz hemorroidas, a nação toda com essa doença. Ninguém aguentava. E aí o rei chama os sábios, o que a gente faz com esse negócio aqui, que desde que chegou, abalou o país. E os sacerdotes dizem assim, olha, vocês têm que achar um jeito certo de devolver essa arca. Não é só chegar e devolver. Vocês têm que achar um jeito certo. E qual que é o jeito certo? O jeito certo é assim, ó. Talvez vai funcionar, nem dou garantia. Mas olha, pega, põe numa carroça e aponta para lá. Se a carroça for com a arca para esse lado, é porque era Deus mesmo. Se for para esse, é porque era coisa da nossa cabeça. Mas pega e põe a arca, e põe uma oferta de remissão pela nossa culpa. Mas o que eu vou fazer? Aí eles usaram a criatividade, não é? Fizeram como que um ato profético. Pegaram e fizeram imagens de ouro de ratos, imagens de ouro dos tumores, e colocaram junto ali e soltaram. Aí, irmãos, um sobrenatural aconteceu. Os cavalos começaram a levar, né, a arca para o caminho que realmente era da culpa de Deus, era Deus castigando eles, e estavam mugindo, e foram e levaram e devolveram a arca. Então aqui eles já sabiam do poder que tinha uma oferta de remissão. Tem que haver o quê? Arrependimento, confissão. Senhor, eu quebrei princípio. Senhor, eu me arrependo de ter quebrado esse princípio, e fazer uma oferta de remissão para que cesse a maldição por causa da iniquidade dos antepassados e talvez da nossa. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Então isso é um princípio muito poderoso. E aí você pergunta assim, Cristiano, o que é que eu devo remir? O que é que eu devo remir na questão financeira? Todo tipo de financiamento do pecado, todo tipo de recursos investido no reino das trevas. O que a gente tem que entender é que isso é muito espiritual. Lá em Taboão, tinha uma senhora lá que no segundo dia que a gente orou na frente, depois de ouvir tudo isso, ela veio me falar, ela disse assim, Cristiano, quando você falou ali uma palavra, é uma guerra espiritual nessa área, descortinou um leque enorme, eu entendi tudo o que estava acontecendo na minha vida, naquele momento de oração, a respeito disso. Sabe, eu sou uma pessoa formada em empreendedorismo, eu fiz muitas especializações na área de trabalhar com homens de negócio. Eu poderia vir aqui, falar com o pastor, vamos fazer uma semana aqui, eu te passo ferramentas, eu te passo planilhas, eu te passo como você faz um orçamento, como você usa uma planilha disso, daquilo, como você faz uma análise da sua empresa. A gente podia mergulhar nisso, tudo é válido. Mas se a sua empresa, a sua vida estiver presa no espiritual, pode fazer o que quiser aqui, você pode ter todas as formações que você tiver, mas se estiver presa no espiritual, não vai romper aqui.
Então, assim, o meu trabalho é levar você a desamarrar no espiritual. Aqui você pode fazer um curso, você pode, né, você está em São Paulo, você pode ir para a internet, você pode fazer um curso, você pode ir para um encontro e aprender essas ferramentas, vai te ajudar muito. Mas é importante que você entenda que se você não quebrar dívida, esses negócios tudo no espiritual primeiro, o que você fizer aqui talvez vai ser muito pouco resultado para você. Você está entendendo? Diga amém. Então o que eu devo remir? O que você precisa entender é que quando, mesmo no tempo da ignorância, você gastava o seu dinheiro, investia o seu dinheiro em vícios de cigarro, bebida, prostituição, adultério, você investia o seu dinheiro em coisas que espirituais, macumba, feitiçaria, fazer trabalhos, isso, aquilo, porque, irmãos, o reino das trevas, ele também, você tem que entender que o diabo, ele copia todos os princípios bíblicos e de Deus para aplicar de maneira má na vida das pessoas. Ele foi o braço direito de Deus. Então ele conhece como Deus programou para que o mundo fosse abençoado. Então ele sabe e ele usa tudo ao contrário. O diabo também, ele usa a questão dos altares. Você sabe que essas coisas que você vê aí nas encruzilhadas, farinha, marafo, frango, isso, aquilo, são pequenos altares. Porque o diabo sabe que precisa ter altares para o reino das trevas agir. Esses dias chegou alguém para mim e falou assim, eu fui num lugar aí e pediram 5 bois para poder fazer um altar para que a minha vida melhorasse. Aí eu soube de um que ele sacrificou 60 bois, porque pediram fazer um altar assim. E Satanás, o altar dele não é barato, é caro. E aí você vê que o Satanás, ele ainda tem uma autoestima boa. Porque ele bota uma plaquinha no poste. Venha e faça. Só pague depois que receber. Quem já viu isso? Né? As plaquinhas aí. Faça trabalho do amor. Amarre o seu amor. E só pague depois que tiver amarrado. É assim, desse jeito, porque ele sabe que ele vai fazer um altar, vai oferecer para a entidade vai lá, vai fazer, não vai ter problema nenhum de receber. E depois que ele recebeu também vai pagar, porque sabe que é perigoso. Você está entendendo? Diga amém. Então assim, eu poderia mergulhar nessa área de altares e mostrar para você. Então, altares na África, eu tive uma época na África, me falaram de um fazendeiro lá que sacrificou 1000 bois, o altar dele foi 1000 bois, para ele se tornar uma pessoa muito próspera. E aí, a gente entende que quando a gente investe nosso dinheiro nessas coisas ruins, consultar a benzedeira, lemão, a cigana, sem perceber, a gente está fazendo o quê? Ligando nossas finanças, conectando nossas finanças com o reino das trevas. Ninguém fala assim, eu vou fazer um pacto com o diabo agora. Ninguém, tinha uns que faz ainda, né? Mas ninguém faz isso. Mas sem querer ele está fazendo quando ele investe em aborto, ajuda a custear aborto. Então, toda pessoa que trabalha, né, nessa questão de aborto, né, de patrocinar ou de fazer, a pessoa fez aquilo na ignorância, mas ela não percebeu que ligou suas finanças, áreas de sua vida, a espíritos de morte. Quando eu estava participando do seminário de libertação, quando eu conheci minha esposa, tinha uma senhora que chegou para a pastora, e ela disse assim, estava revoltada, ela disse assim, não, Deus não é justo não, Deus não é justo, e tal. Por que, filha, você está tão revoltada? Porque o meu filho, jovem, moço, com a vida toda pela frente, foi detectado um câncer no testículo dele. Meu filho vai ter que extrair, não vai poder ter uma geração. Deus não é justo, novo. Ela estava revoltada.
E a pastora, que era uma libertadora, todo libertador ele tem um discernimento ainda mais profundo para tratar as pessoas. E ela falou assim: filha, você já cometeu aborto? Ela falou: eu não estou aqui para falar de mim, da minha vida, eu vim aqui pelo meu filho. Ela falou: mas você é a mãe dele, eu estou perguntando isso para você. Sim, pastor, eu já fiz isso, mas isso é quando eu não era crente, depois, Ela falou assim: filha, você percebeu que quando você comete um aborto, você não mata uma pessoa, você mata uma geração. Você mata milhares de pessoas. E agora você fez isso, o espírito de morte entrou onde? No seu filho, que não vai ter uma geração, porque ele tem legalidade pelo que você fez. Caiu a ficha da mulher. A mulher falou: mas o que eu faço? A pastora disse: é relativamente simples. Você confessa o seu pecado para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não confessa a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A pastora disse assim: tudo que é escondido, secreto, segredo na nossa vida, é combustível de legalidade para o reino das trevas. É preciso confessar. Depois, pede perdão. Depois, consagra uma oferta de remissão a Deus, para selar isso na região espiritual. Caiu a ficha da mulher, ela fez. O menino estava indo para Brasília para ser operado. Chegou lá, fez outros exames pré-operatórios. E qual foi a surpresa? Que o câncer desapareceu. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Essa questão, irmãos, ela é tão impressionante. E às vezes ela é tão prática na nossa vida. Lá mesmo, nesse seminário, eu vi um outro caso de uma mulher que chegou com o seu filhinho que não comia. Ele não comia e o casal de médicos estava dando por sonda comida para eles, para o menino, porque ele não comia, não tinha o que fizesse ele comer. Chegou lá, a pastora mandou já uns vídeos para eles aprenderem um pouquinho sobre isso que eu estou falando para você, de iniquidade e tal. Quando chegou lá, a pastora perguntou: alguma coisa que vocês fizeram que pode ter dado legalidade para o inimigo estar agindo assim e tal? Aí eles começaram a falar, esmo assim, né? Nós somos médicos e tal, e para se formar a gente fez alguns abortos e para aumentar o patrimônio, lá como é que é, a economia, o orçamento e tal, e coisa, e foi contando algumas coisas. Aí, chegou um momento que ela falou assim: teve um dia que eu cheguei para um médico, estudando, um senhor já de idade, e disse para ele assim: eu quero que o senhor coloque, negócio não sei como é que é, silicone, o senhor coloque. Aí ele falou assim: filha, que tal você esperar vocês terem um filho primeiro, para depois mexer com isso? Para poder amamentar seu filho e tal. E ela disse assim: quem está ligando que o meu filho vai comer ou vai deixar de comer? Faz aí. Você viu como que a gente é ignorante às vezes nas coisas? E aí aquela palavra, o reino das trevas pegou como procuração e o menino não comia. Aí, nesse dia, o menino estava noutra sala, sendo cuidado por um voluntário, e o casal ali conversando com a pastora, e a pastora falou: não, vamos lá então, você confessa a Deus o pecado, a quebra de princípio, a palavra errada que disse, e você então se arrepende disso diante de Deus, o casal, e consagra uma oferta depois ao Senhor, de remissão, para selar isso no reino espiritual. Quando ela está ensinando aquilo, o casal pronto, né, orando e se arrependendo ali, a voluntária entrou correndo e disse assim: gente, o menino está gritando de fome, quer comer, quer comer, quer comer, quer comer. Aleluia! Bata palmas e diga aleluia, glorifica o nome do Senhor.
E assim eu poderia ir contando para você testemunhos práticos dessa coisa que eu estou ensinando para vocês aqui. Outra coisa que a gente deve remir, que foi legalidade, é a má administração dos recursos concedidos por Deus. Tipo assim, Deus, eu acredito, pastor, eu acredito assim, isso não está na Bíblia, né? Apesar de, se você for procurar, você acha, que Deus, Ele é capaz de colocar recurso na mão de um ímpio que administra bem, do que na mão de um filho que não administra bem. E essa é a razão, porque muitas vezes a pessoa é até um filho de Deus, mas ela não tem tantos recursos, porque ela não administra bem. Mas Deus dá até para o ímpio, porque ele administra bem. Um grande multimilionário dos Estados Unidos, ele queria dar o seu dinheiro para uma fundação. E ele foi e deu o dinheiro para a fundação do seu grande adversário, que tinha outra empresa. Aí alguém falou para ele, mas você está dando toda a sua fortuna quase para botar para filantropia na mão do seu adversário. Ele falou, ele é meu adversário, mas administra bem. Você está entendendo? Nós não, a gente tem 2 filhos. Um que é aquele filho assim que você dá mesada para ele, ele não gasta, ele administra bem e tudo, né? Ele tem mais dinheiro que você guardado. Você sabe do que eu estou falando, né? Aí tem aquele outro que você pode dar um carro forte de dinheiro para ele de manhã, de noite ele já gastou tudo, né? Aí esse que não, você é o pai, né? Todo agindo pela emoção, ganha um dinheiro lá extra, fala, eu quero ajudar. Quem que você vai ajudar? O gastador. Ai, tadinho, está sem dinheiro. O Joãozinho tem muito dinheiro. Eu vou dar porque não tem. Nós somos assim, mas Deus não é assim. Deus vai ver quem administra bem, porque ao que tem se lhe dará mais. Ao que tem se lhe dará mais, ao que não tem, até o que tem será tirado. Ui! Então, a gente tem que aprender também, Senhor, eu me arrependo de ter administrado errado, de ter me empolgado, quando veio aquele fluxo de dinheiro grande na minha vida, eu saí que nem doido, viajando pelo mundo, aí agora está faltando dinheiro e tal. Não, você se arrepende, né? Outra coisa, jogos de azar e todo tipo de vícios, todo tipo de investimento em comportamentos destrutivos, né? E aí tem uma lista muito grande. Prostituição e todo tipo de impureza moral. Gente, se o povo soubesse que quando ele começa a gastar dinheiro com prostituição, ele está se aliançando com demônios de miséria, ele recuava. Porque os demônios têm umas certas parcerias no reino espiritual, né? Tem uma certa aliança. E o espírito de prostituição está intimamente ligado com o de miséria, com os de miséria. Entrou para a prostituição, a miséria começa a vir na vida da pessoa. Ela nem percebe que está sendo vítima das duas coisas. Outra coisa também, roubos de qualquer tipo, drogas, feitiçarias e todo tipo de oferendas a entidades que se investiu nisso. No caso do aborto é a mesma coisa, é você se arrepender, né? Pedir perdão e você consagrar lá a sua oferta de remissão para selar aquilo. Deus, foi um momento de bobeira, de loucura, de isso, daquilo, mas eu me arrependo porque eu sei que fiz errado, peço seu perdão e consagra. E aí você vai desligando as suas finanças da sepultura. Porque tem gente que as suas finanças, áreas de sua vida estão ligadas a espíritos de morte. Eu sei o que é isso. As finanças de meu pai estavam por um tempo assim. Morreram 4 irmãos meus, um atrás do outro. Ele era o homem mais rico de uma cidade do Paraná. Num negócio só ele perdeu tudo e foi passar fome com a gente, com a família toda. Então, quando sua finança está ligada à sepultura, à morte de todos os lados. Mas nós estamos aqui nessa noite descortinando isso, para que ao final dessa mensagem tudo seja quebrado, e haja um recomeço, e haja uma remissão, e haja uma nova história, uma nova página, um novo nível, um novo tempo na sua vida, aleluia!
A gente está aqui para mapear isso e falar, não, chega, se tem uma legalidade, eu não quero mais essa bola. Em nome de Jesus eu fecho as portas geracionais e eu abro portas geracionais de bênçãos. Irmão, teu filho será mais abençoado que você. Tua filha será mais abençoada que você. Porque ela vai ter a tua unção e vai ter a unção dela particular. Então, se você fecha agora, não importa se eles escolhem caminho errado, tem bobeira, vai para aqui, vai para lá, mas se você tem uma herança, se você é aquele que começou uma geração santa, bate para lá, bate para cá, mas volta para o caminho. Você está entendendo? Diga amém. Aleluia. Sabe, abortos, adultério. Agora indo para o final aqui. Onde e para quem entregar a oferta de remissão? Segundo Reis 12:16 diz assim: mas o dinheiro do sacrifício por delitos, por culpas, por quebra de princípio, e o dinheiro por sacrifício de pecados, não se trazia à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. O que isso quer dizer? Na nossa realidade de hoje eu posso entender que seja assim. A oferta normal do culto que você dá e tudo, você pode trazer e colocar no gasofilácio, entregar, né? É a sua semente, a sua semeadura. Mas quando é um voto, é uma oferta dessa envergadura, você deve procurar o seu pastor. Ele deve entender sobre isso e acreditar nisso. E você entregar para ele e falar: pastor, ora, porque é por isso que eu estou fazendo essa oferta. Por quê? Por que o sacerdote? Porque há uma identificação com o ofertante. É como se o pastor, ele tomasse o seu lugar naquele momento e ele orasse no seu lugar para Deus naquele momento. Esse é o papel do pastor, onde a oferta, ela é apresentada em nome da pessoa que trouxe. Agora, propósito e motivação. O sacerdote, ao apresentar a oferta, ele expressava as intenções e motivações do ofertante. Ele tornava clara a razão por trás da oferta. Se era gratidão, se era remissão, se era arrependimento, se era consagração, ou qualquer outro propósito. Então, ele colocava diante de Deus o propósito. Porque a oferta, você precisa dar a ela uma identidade. Não é? É dar uma identidade para ela. O voto é para isso, é para remir esses quebras de princípios, investir no ocultismo, investir nisso, investir naquilo, investe aquilo. Aí o sacerdote, ele vai dar uma identidade, um nome para aquela oferta. Porque se ele não der a identidade diante de Deus, não chega nada que não tenha nome, que não tenha propósito. Quando ele não dá um nome para aquele voto, aquilo se perde no reino espiritual. Os demônios roubam aquilo no reino espiritual. Mas quando você dá uma identidade, ele vai direto na presença de Deus. Consegue entender isso? Diga amém. Então, o ato do sacerdote apresentar a oferta também simbolizava a consagração da oferta a Deus. Sabe? Tem muita gente que às vezes não entende isso, porque tem que ser espiritual para entender isso. Vai falar: vai dar dinheiro para pastor, não vai dar dinheiro para a igreja, não vou fazer essas coisas e tal. Mas não é isso. O seu dinheiro, qualquer coisa que você der, ele é dinheiro até chegar aqui no sacerdote. E ele é consagrado pelo sacerdote. A partir daquele momento não é dinheiro mais, mas aquilo é uma adoração, é um altar que vai, com identidade, argumentar diante de Deus por muito tempo a seu respeito. O arrependimento que você teve, o perdão que você quer, a libertação que você precisa, isso vai estar argumentando diante de Deus, né? Não é que o seu dinheiro vai... O dinheiro vai ser usado na obra para cobrir, pagar telhado, pagar isso, pagar aquilo, isso é outra coisa. Mas a partir de que ele é consagrado, aquilo sobe como uma adoração diante de Deus. Isso está na Bíblia, isso é bíblico, isso é profundidade bíblica. Agora, tem que haver a transferência de significado.
Ao apresentar a oferta, o sacerdote transfere simbolicamente o significado espiritual da oferta ao reino espiritual. Ele intercede em nome do ofertante, buscando a aceitação e a bênção de Deus. Ele precisava apresentar diante do trono superior a oferta de remissão, dando a ela o quê? Como eu disse, uma identidade que chegasse diante de Deus, falando da sua finalidade, que no caso é desligar a vida financeira do comando da morte, da sepultura e das trevas. Nada chega sem nome ou identidade diante de Deus. Vidas de pessoas também podem, Cristiano, eu posso semear na vida de uma pessoa, ou num outro ministério, outra igreja, sei lá. Irmão, pode, todo mundo é livre para fazer a maneira que quer. Mas você tem que perceber se aquele altar que você está jogando a sua semente, aquele altar que você está consagrando, ele não está profanado. E que melhor lugar é a igreja que você frequenta, onde você entrega o seu dízimo, onde você entrega a sua oferta, onde você conhece a vida do seu profeta, a vida do seu sacerdote. Porque há altares profanados por aí, há muitos altares profanados, há muita bagunça nessa área por aí, há muita bagunça. Então você precisa entregar, porque se não entregar no altar profanado, não vai ter efeito no reino espiritual. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei se você percebeu que uma das táticas de Satanás é fazer você desconfiar do seu altar, desconfiar do seu líder, desconfiar do sacerdote, né? Colocar insegurança ali para você fazer aquilo. Por quê? Porque você não vai fazer, e se fizer não faz com segurança nem com fé, e aí ele continua amarrando a sua vida financeira. Eu já tive muitos casos, apóstolo, na igreja. Um deles foi até engraçado, era uma mulher que veio para a igreja e tal, se converteu e tudo, e na hora que eu ia pregar sobre o dízimo na igreja, na hora da oferta, ela levantava assim, e quem trouxe ela, quem trazia ela era uma amiga. A amiga via que ela levantava esquisito, segurava ela: onde você vai? Eu vou lá arrebentar a cara daquele pastor. Você vê que vida de pastor é uma aventura, é perigosa, né? Então, e aí ela começou, aí nós oramos por ela, ministramos libertação, eram coisas que vinham de iniquidades do passado. Ela ficava cega e ela queria ir lá me bater, porque estava falando desse assunto. O diabo não quer. Aí nós oramos com ela, ela foi liberta, ela se tornou dizimista, ofertante. Irmãos, aquela mulher se tornou assim, vinha toda semana me procurar e contar uma bênção. Ganhei uma passagem para Israel agora de graça, vou lá, vou voltar. Era tudo assim, toda semana tinha uma bênção para contar. Por quê? Porque ela foi liberta. Às vezes aquela mulher nem entendia, porque ela ficava possuída na hora de fazer aquilo e queria agredir. Tem gente que chega para mim e fala assim: Cristiano, eu entendi sobre dízimo, oferta, eu sei que é bênção, eu quero fazer, mas não consigo. É uma guerra espiritual para a pessoa praticar certos princípios. Então você toma cuidado em que altar você vai depositar a sua oferta de remissão também. Por último aqui, o propósito da oferta de remissão é resgatar o investimento feito na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, no aborto e nos roubos. Irmão, pensa, tudo que seus antepassados investiram, quando você faz a remissão daquilo, tudo que você investiu, muito dinheiro que você investiu em muitas frentes, antes de conhecer Jesus, era da pá virada, gastava em tudo que não prestava. Você imagine tudo aquilo Deus restituindo agora para você. Seria uma bênção ou não seria? Parece uma utopia, mas pode ser realidade. Não vai cair tudo na tua cabeça de uma vez. Mas Deus, através de negócio, da tua vida, como eu disse, pode você partir, mas a restituição continua por seus filhos, netos, bisnetos. Você está entendendo? Diga amém. Porque quem gastou também era do teu sangue, era ligado a você no passado.
Fez as lambanças lá, você está pagando o preço. Mas quando você resolve aqui, vem a restituição sobre a tua vida e sobre os que vêm depois de você. É isso que a gente tem que entender, que a oferta de remissão tem o poder de tirar nossas finanças das mãos dos demônios. Todo investimento em morte gera morte, porque sem perceber, você faz aliança com os espíritos de morte. No reino espiritual, irmão, tudo tem vida e fala. Uma das coisas que a Bíblia diz que fala é o sangue. O sangue de Abel ainda fala. A oferta de Abel ainda fala. Então o sangue é uma moeda corrente no reino espiritual, do reino espiritual. Então todo investimento em morte gera morte. Agora, a Bíblia diz que o sangue fala e oferta é sangue. Como? Eu estou dando dinheiro, não sangue. Mas é do sangue que procede o suor. E o suor é o DNA do nosso trabalho. Amém ou não amém? Não, com o meu suor que eu ganho a vida. Então o nosso suor vem do nosso sangue, é o DNA. Então quando a gente está dando dinheiro, está dando também o sangue. E no reino espiritual, quando você oferta para remir a culpa dessa maneira, você está dizendo ao Senhor: eu creio com o meu sangue, com a minha vida, que o Senhor vai cumprir essa parte da aliança e essa maldição vai ser quebrada. Olha o quanto que uma oferta fala diante de Deus. Irmão, tem mais de 30 anos pregando sobre isso. Todo dia o Espírito Santo está me dando uma revelação. Esses dias, esse ano então, eu estou numa coisa muito gloriosa com Deus. Eu falei assim: Deus, eu quero escrever 10 livros esse ano. Já escrevi 4 até agora, desde o começo do ano, né? Vou bater o recorde em nome de Jesus. E eu estou mergulhado, então uma coisa linda, o Espírito Santo vai descortinando muita coisa, muita revelação, quando você para, se conecta com Ele. E às vezes é lindo, isso é maravilhoso, você não quer mais assistir televisão, você não quer mais fazer nada, você só quer ficar ali, recebendo aquelas revelações. Agora você entendeu também porque tem gente que a mente dela é complicada, é só pensar coisa ruim, é só perseguição, é só pânico, é só ansiedade, deita, a mente não para, fala coisa ruim, pesadelo e tal. É porque de alguma maneira a vida dela foi conectada em algum momento com o reino das trevas, ela está ligada, vivendo aquela adrenalina do reino das trevas. Mas quando você liga a tua vida com o reino da luz, o reino de Deus, aí você começa a viver essa coisa maravilhosa, que você sente paz, você sente amor, você sente alegria, você sente o que? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O que acontece no céu está acontecendo aqui dentro de mim também. Amém? Então é isso que é a proposta dessa noite para você entender. A oferta em dinheiro é um ato profético que representa um selo na terra que diz ao mundo espiritual que você crê com a sua própria vida. Agora, o maior altar é o que prevalece. Repita esse princípio. Fala bem forte, o maior altar é o que prevalece. Entenda bem o que eu vou te dizer, que é meio complicadinho para entender isso. No reino espiritual, irmão, as coisas não têm preço, mas têm valor. As coisas têm o que no reino espiritual? Valor. A oferta de remissão deve ser equivalente ao valor que você investiu no reino das trevas. Vamos lá, vamos pegar um valor bem baixinho aqui. Se você investiu 10 mil reais, fez até empréstimo para investir no reino das trevas, você entendeu esse princípio, e você chega diante de Deus hoje, e você fala: eu vou fazer uma oferta e remissão, e bota lá 100 reais. Né? Então o que acontece? Ele não é equivalente. Mas pode ser, você fala assim: mas Cristiano, eu devo ter investido uns 5 milhões nessa coisa arada errada toda. Agora eu vou ter que dar 5 milhões? Porque eu não estou podendo pagar nem meu aluguel hoje. Então o que você faz? Você vai pegar uma oferta de remissão equivalente
a sua realidade hoje que represente tudo aquilo. Aí você vai precisar da ajuda do Espírito Santo te direcionando. Essas coisas, não eu vou comprar minha bênção, agora a bênção tem preço. Não é isso, tem um valor simbólico, isso é um ato profético. Nós não estamos vivendo mais debaixo da lei, nem da lei judaica, mas nós podemos pegar os princípios que tem lá e praticar e ser muito abençoado com isso. Quantos entendem, digam amém. Então esse é o princípio para você. E imagine o diabo lá diante de Deus falando, aí Deus, para mim ele deu carros, casas, deu muito dinheiro, para você ele está dando 100 reais. O valor que você tem para ele é esse, 100 reais. Então a gente tem que entender que tudo isso envolve valor e envolve honra. Finalizando, eu quero contar um testemunho, como o reino das trevas leva isso a sério. Um amigo meu contou uma experiência, que ele trabalhava numa loja de tapete. Chegou um cara e falou assim, qual que é o tapete mais caro? Era uma loja muito cara. Qual o tapete mais caro que você tem? Como o tapete mais caro estava lá no depósito, ele foi tentando colocar um outro que estava por ali, para o cara e tudo, até nem sabia se ia levar ou não. Ele falou, olha, mas eu tenho esse aqui, ele é muito caro, mas é o mais caro? Não, mas ele tem uma qualidade e tal. Eu quero saber o mais caro, o que tem mais valor aqui, o tapete que tem mais valor aqui. Eu quero o que é mais caro, vai buscar. Aí o cara foi, buscou, trouxe, o cara pegou e pagou. E quando estava saindo, ele falou com o cara assim, mas por que você queria o mais caro? Você nem estava prestando atenção em cor e nem nada, o mais caro. Ele falou assim, é porque eu sirvo a uma entidade. E eu estou decorando o altar dessa entidade. E tem que ser o mais caro. Você vê que o reino das trevas entende de valor. E a gente, às vezes, não entende de valor. Não é? E ainda chamou o dono da loja e entregou o cara. Você funcionário aí, ele não é muito bom não, porque ele não queria me vender o mais caro. Alô? Você está entendendo? Diga amém. Bate na mão do irmão e fala assim, você continua com a cara de milionário, irmão. Gostaria que você ficasse em pé no